Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje a nossa convidada nos traz mais uma vez um romance extraordinário que nos leva a uma viagem a São Petersburgo, na Rússia, de 1905 e nos traz uma história bela e que traz também muitos ensinamentos importantes, conceitos importantes para o nosso bem viver, o nosso bem conviver. Nós temos a alegria de receber mais uma vez Berenice Germano, e o livro que ela nos traz hoje, que é um livro muito bonito e muito importante para nós aprendermos a lidar com as nossas dificuldades, tem como título Quando é Preciso Partir, editado pelo Espírito Irmã Vitória. Bom, Berenice, mais uma vez, muito prazer em recebê-la aqui, viu, Berenice? Eu que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui divulgando o trabalho da Irmã Vitória. Mais um livro bom, né? Um livro bom. Vamos falar um pouquinho desse livro. É um romance, como a gente já comentou, é um romance que nos leva a uma viagem lá para a Rússia, no começo dele, né? Conta um pouquinho da história de uma família lá na Rússia. Vamos falar um pouquinho e dos conceitos que ele nos traz, né? Então começa lá na Rússia, numa época difícil, né? Uma época muito difícil. O primeiro capítulo já mostra toda essa dificuldade, né? O desenrolar da Revolução Russa, pré-Revolução Russa, e todo o envolvimento dessa família com a Revolução. E essa necessidade deles terem que sair da Rússia, por isso que é quando é preciso partir, para poder se desenvolver, porque a Rússia tem um karma coletivo muito forte e se eles continuassem lá, eles não iam conseguir superar e evoluir como eles precisavam estar evoluindo e superando. É interessante que esses livros, eles não só trazem para nós a história de uma família, ou de uma pessoa de uma família, mas ele nos traz a história da humanidade, né? Porque conta a história da Rússia, outros contam a história de outros países, ou de outras regiões, ou de outros povos. Então é interessante que o Espiritismo, né, através da psicografia de vocês, médiuns, ele não só dá... não sei se a palavra certa é essa, né? Orientação, ou muitas pessoas dizem, não, ele só dá sermão na gente porque quer que a gente mude, quer que a gente modifique a nossa vida. Não, ele traz a história para nós da humanidade, para a gente entender o porquê nós estamos vivendo situações como as de hoje. Exatamente. Não é isso? A gente consegue perceber que o homem, não importa onde nasce, em que país nasça, somos todos iguais. Os sentimentos são os mesmos, apesar de diferença de costumes, os sentimentos são os mesmos e a necessidade evolutiva é a mesma em todo o planeta. E a Rússia é um país tão distante, a gente sabe tão pouco da Rússia, e ela traz nesse romance um pouco do conhecimento de como que é o povo russo, como que ele pensa. Isso. E toda essa afetividade que eles têm também. Porque a gente sempre entende que o povo russo é um povo frio, e não é, né? Exatamente. A gente precisa conhecer um pouco, é isso que é importante, conhecer um pouco dessa história da humanidade, para nós nos identificarmos com as pessoas, com os espíritos, porque, como você disse, somos espíritos que ora estamos num lugar, ora no outro, né? Aprendendo um pouquinho de cada situação, um pouquinho de cada região, um pouquinho de cada parte do nosso planeta, né? Mas, então começou essa história lá com a Revolução. Tem uma personagem principal que é aqui, vamos dizer assim, comanda a história, né? E já começa um sofrimento logo de cara, né, Berenice? Então, a personagem principal, que é a Beatriz, aliás, a gente percebe que as personagens femininas têm um empenho muito forte dentro do romance. E são elas que conduzem o romance, a história toda. Isso, Que o romance gira muito em torno das personagens femininas. Então, assim, começa já ela ficando viúva, né?
Exatamente. E sozinha, abandonada, né? Então, a gente não vai contar muito, mas a gente vai contar o comecinho, que é para instigar o nosso telespectador a ler o livro, porque é uma história bonita e envolve muitos conceitos para a gente até discutir aqui hoje, né? Então, ela já começa nessa dificuldade, né? E, ao mesmo tempo, a gente já percebe que, mesmo no momento de dificuldade, em que o povo estava revoltado, em que o povo estava sofrido, sempre tem uma mão amiga a socorrer, né? Sim. Essa é a esperança que a gente tem que ter. Exatamente. Constantemente, né? A gente sempre percebe a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Sempre. Parece que não tem, que é um túnel que não tem saída. Isso, Mas lá no fundo do túnel tem uma luz, que é a misericórdia de Deus, sempre nos envolvendo e nos ajudando. Sempre, em todas as situações, por mais difícil que seja a situação, sempre tem a misericórdia de Deus. Uma coisa que é interessante nesse livro também é que as situações que às vezes acontecem e que a gente acredita ser um prejuízo, algo ruim, é sempre benéfico, né? A espiritualidade sempre encontra um lado positivo da coisa, né? Ela sempre tira proveito de um lado ruim, que é o caso, né, do Nicolai, que aparentemente ele desmancha um namoro, né? Nossa, que tristeza, ele desmanchou o namoro e tal, mas aquilo vai beneficiar e daí começa o desenrolar da história verdadeira, né? Porque todo o desenvolvimento da família já tinha sido, antes do reencarne, já tinha sido programado. Então, eles tinham, eles já tinham feito encarnações juntos. E eles tinham um desenvolvimento muito forte, emocional, né? De amor entre eles. Então, eles precisavam... na verdade, seria interessante que eles conseguissem cumprir com o compromisso assumido, né? Exatamente. Então, quando a gente aqui, eu acho que serve de lição para nós, né? Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente acha que tem que acontecer, né? A gente precisa dar um crédito, né, à espiritualidade, à lei de causa e efeito, e seguir e acreditar que as coisas vão melhorar e que aquilo que aconteceu é para o nosso bem, né? Exatamente. A gente tem que sempre ter essa confiança, porque a misericórdia de Deus sempre coloca alguém no caminho da gente que nos ajuda, nos favorece para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando deste livro, Quando é Preciso Partir. Estamos de volta com Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o livro Quando é Preciso Partir. Estamos aqui com a médium Berenice Germano. Esse livro foi ditado pelo espírito de Irmã Vitória. Mas antes de nós retomarmos essa nossa conversa sobre esse livro bastante interessante, a gente queria convidar você para se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, para que mais pessoas tenham acesso à informação, a esse consolo que a doutrina dos Espíritos nos dá e para que nós possamos chegar a esses lugares mais longínquos, com mais qualidade. Nós pedimos a sua colaboração. Você pode fazê-lo através do telefone do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, e tornar-se um divulgador da doutrina dos Espíritos e levar um pouco de consolo, um pouco de esclarecimento a lugares e a pessoas que não têm acesso a essa bênção, a esse consolo. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, Berenice, vamos falar desse livro, né? Então, ele começou lá na Rússia, você mesmo já disse que não era mais possível em função da revolução que estava acontecendo, dos desmandos, enfim, da insatisfação, né, do povo, mas em especial daquela família que conta o livro, né? E eles vieram parar no Brasil, né? Então, sem contar a história, a gente pode contar, né, de que conceitos esse livro nos traz.
né? Que é de fé, de coragem, porque sair de um lugar tão distante como nós falamos e vir para um lugar que era um país novo, que não se conhecia, não sabia o que se ia encontrar, né? É uma atitude de coragem, de fé, né? Então, eles não tinham outra opção, a não ser sair da Rússia. E existia uma programação, antes do reencarne, de se vir para o Brasil, porque aqui era um país mais neutro, onde eles podiam se desenvolver melhor para a evolução da família, da programação que a família tinha feito. E uma coisa é você sair de um país procurando outro para fazer riqueza, fazer a América, como diziam. Outra é vir forçado, ser expulso da sua pátria. Então, vir numa tristeza muito grande, vir para um país que você não conhece a língua, não conhece os costumes e de uma difícil adaptação. Então, é necessário muita coragem, muita fé, muita união entre eles para conseguir essa superação. E ao mesmo tempo acho que um pouco de humildade, porque se não tiver humildade, né, de aceitar aquela situação, que não tinha outra alternativa, então eu vou fazer o que é necessário, né? E não o que eu quero. Então isso é uma demonstração de humildade. A pessoa está começando a mudar, né, a sua característica de altivez para de humildade, né? Que isso é importante, faz parte do processo evolutivo, né? Exatamente, ainda mais o rapaz que tinha um cargo importante junto à guarda do czar e ter que se submeter a uma saída pela porta do fundo. Isso mesmo, E deixar todo o amor que eles tinham pelo país, toda a história deles, né? Deixar lá e sabendo que não tinha mais retorno, eles não tinham mais como retornar para o país de origem. Bom, e aí chegaram ao Brasil, começaram, né, a ter uma vida até que tranquila, enfim, conseguiram até uma prosperidade financeira, porque era um país novo mesmo, tinha oportunidades, enfim, né? Mas aí a gente se depara, né, nessa vida aparentemente tranquila com a obsessão, que é um conceito que a irmã Vitória trata muito bem nessa história, né? Ela explica com bastante clareza e assim, dando a importância devida, né? Porque às vezes a gente não dá importância, acha que isso é mania, que isso não é nada. Então ela mostra a importância de nós buscarmos o esclarecimento e a melhora, né? Vamos falar um pouquinho desse processo da obsessão. O interessante nesse romance é que não é a obsessão de uma personagem, é a obsessão de uma família. É uma família inteira envolvida na obsessão. E eles tiveram muita garra, principalmente a Beatriz, para estar se ajustando e ajustando a família inteira aos problemas obsessivos. E muita fé e muita, sabe, aí a doutrina espírita, eles são introduzidos na doutrina espírita, que dá uma base muito forte para eles poderem estarem superando toda essa problemática. O que eu achei interessante é que a irmã Vitória mostra o que nós devemos, né, na condição de encarnados, o que nós devemos fazer, e ao mesmo tempo ela mostra o que o plano espiritual faz em nosso favor, né? Então ela mostra os dois lados, mostra o lado inferior, né, o lado sofrido do obsessor, como ele age, né? Que também isso esclarece a gente, como a gente pode se defender, não é mesmo? Como nós podemos agir e o plano superior agindo. Então isso é fabuloso para quem quer conhecer como funciona, né, esse processo do intercâmbio encarnados e desencarnados, né? Exatamente. A gente sofre uma influência muito mais forte do que
Nós imaginamos Isso mesmo. do plano invisível, né? De obsessores, de mentores. E eles dão uma ajuda efetiva para nós. Muitos não percebemos essa ajuda, nunca. Sempre a misericórdia de Deus, eu insisto em falar da misericórdia, presente em nossa vida. Então, ele mostra para nós que depende da nossa conduta, é o que nós vamos atrair, né? Exatamente. Se o inferior ou o superior, né? Exatamente. Então, ela dá para nós argumentos e condutas para que nós saibamos nos conduzir pelo melhor caminho, né? Isso é interessante. E até uma atitude preventiva. Isso. Para que você não atraia obsessores. Isso. E ao mesmo tempo, se você se mantiver numa conduta regrada, você pode ajudar o obsessor a se transformar, né? Que é o que eles fazem também, Exatamente. né? A espiritualidade ajuda, mas a principal ajuda tem que ser você mesmo. Isso mesmo. De superação, de fé e de mudança de atitude. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando desse livro que tem conceitos muito importantes. Estamos de volta com Repensar. Hoje nós estamos conversando com Berenice Germano sobre o livro Quando é Preciso Partir, ditado pelo espírito da irmã Vitória. Bom, Berenice, eu acho que nesse último bloco a gente pode falar um pouco, né, da família em geral, porque o livro mostra bem claramente isso, né? A importância da família, o que nós podemos fazer, o que é a família na nossa vida, né? A família é a base da sociedade. É na família que nós fazemos a nossa evolução, a gente encontra os nossos amores e os nossos desamores, e é aí que a gente faz um contato mais íntimo, né? E diminui essas diferenças com os nossos inimigos, com os nossos desamores, e a gente constrói o nosso futuro, é dentro da família. Então essa coisa de deixar para depois, a gente não pode, a gente tem que aproveitar a oportunidade hoje, né? Exatamente. Nós podemos fortalecer uniões, né? Afetos, a gente fortalece esses afetos que nós já temos, também de vidas passadas, fazemos novos afetos e nos ajustamos com os desafetos. Então, a importância, né, de convivermos e de sabermos lidar com as diferenças existentes na nossa família, né? Então, aquelas dificuldades que se apresentam é para a gente enfrentar mesmo, né? Exatamente. Existe uma programação, nada acontece no universo sem programação. E nós estamos no momento certo, com as pessoas certas e no lugar certo. E é isso que a gente tem que aproveitar, desenvolver e seguir em frente, melhorar o relacionamento e plantar amor na família, porque se fizermos isso, superamos qualquer dificuldade. Que é bem o que o livro mostra, né? A Berenice, que na verdade ela ficou viúva por 2 vezes e ela conseguiu manter a família unida, né? Porque isso que eu acho que é a maior dificuldade das famílias, é manterem-se unidas. Exatamente. Né? Hoje mais ainda, né? A gente vê a tecnologia aí ajudando a separar as famílias, né? A gente quase não conversa, fica só no computador, enfim, tem umas facilidades a mais, então a gente não conversa, a gente não vê se o filho tem um problema, se o filho tem uma dificuldade, e o livro mostra muito claramente isso, né? Uma mãe que estava preocupada com o bem-estar dos seus filhos, e era isso que conseguia impedir que os obsessores conseguissem o intento dele, né? Ela manteve a família unida, ela era o ponto de união da família, e se desenvolveram muito e superaram todos os problemas que eles tinham. Eles foram superando um problema a cada espaço, né? E essa superação
que leva eles ao progresso espiritual, que era muito necessário eles fazerem. É interessante também que o livro mostra algumas outras situações, outras vivências daqueles personagens, até para entender o porquê da situação que eles estavam vivendo. É evidente que hoje a gente não tem isso, né? A gente não consegue visualizar o que a gente já foi, o que a gente fez, né, em épocas passadas, para entender muito bem o que acontece conosco. Mas pelas nossas tendências, pelas dificuldades que se nos apresentam, a gente pode ter uma noção e através do Espiritismo pode trabalhar isso, né? Através desses livros, pegando a dificuldade dessas histórias, desses romances, né? Aprender com o erro dos outros, não é mesmo? A gente percebe nas nossas vidas que você não imagina certos problemas, certas dificuldades, de repente elas aparecem e você precisa superar. Por aí você começa a perceber porque o presente é um reflexo do passado. Exato. E ela se apresenta, essas dificuldades, para nós superarmos, nós irmos em frente. Então a gente tem condições de estar traçando o que fomos no passado pelo presente, pelas dificuldades que se apresentam em nossas vidas. E mostra também um pouquinho, ou bastante, quanto o poder ainda nos prejudica, né? Porque a gente ainda quer o poder, né? A ilusão do poder. É isso. Sabe? Eu quero ser poderosa, eu quero mandar, eu quero ser importante. Tudo isso, orgulho, né? E daí o abuso do poder, porque quem tem poder, mas não abusa, sabe usar o poder em favor do próximo, porque o poder é uma prova muito forte. Mas quem sabe usar o poder sai vitorioso. Pois é. Mas a maioria não sabe, usa mal o poder e depois a gente paga as consequências. Porque acho que a gente ainda não entende muito bem o que é poder, né? Poder não é mandar no outro, né? Mas é saber como agir, é saber como fazer, é saber progredir, né? E fazer com que o outro também progrida, né? Exatamente. O poder, esse seria o objetivo do poder, né? Você ajudar as outras pessoas a progredirem, a distribuir esse poder de uma maneira que beneficie a sociedade, no caso de um poderoso que mande na sociedade. Né? Porque o poder está muito relacionado com conhecimento, né? E com amor. Né? Nós ainda não fizemos essa ligação. O dia que nós usarmos o conhecimento junto com o amor, nós teremos o poder natural, né? O poder de auxiliar, o poder de fazer com que o mundo se faça melhor. Eu acho que é isso que o livro mostra para nós, né? E ele mostra que ao final da história é um final feliz, né, Berenice? Isso que é importante. A gente não vai contar como é, mas a gente vai só instigar o nosso telespectador a ler para ver que o final é um final feliz, né? E que todos nós poderemos ter um final feliz, né? Eles caminharam. Através da dor, do sofrimento, eles conseguiram caminhar e superar. Muito bom. Bom, nós chegamos ao final, a gente quer agradecer muito a sua participação, é mais um livro ótimo que você nos traz e a gente agradece muito por isso, viu, Berenice? Eu que tenho que agradecer a oportunidade que você está me dando de estar falando do livro. Seja sempre muito bem-vinda, viu? Obrigada. Nós hoje falamos do livro Quando é Preciso Partir, falamos com Berenice Germano, e se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva para a gente, repensar@redemundomaior.com.br. Lembramos a você que nós temos um encontro na próxima semana, hein? Espero você. Até lá!